Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o Sandro César, ele que é presidente da CUT Rio. E a gente vai conversar um pouquinho sobre, claro, o que é a CUT, vamos entender um pouquinho melhor essa instituição e vamos falar sobre o cenário atual das centrais sindicais do Brasil após essa reforma trabalhista. Olá, Sandro, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo no programa Trabalhador em Foco. Bom dia, Carla Coelho. Eu agradeço o convite para estar participando do programa Trabalhador em Foco. Estou aqui à disposição para responder as perguntas e conversar com os espectadores do programa. Maravilha. Obrigada de verdade por disponibilizar seu tempo. Mas vamos começar pelo básico. Assim, a gente está muito acostumado a ouvir o nome da CUT, é uma central sindical muito reconhecida para quem conhece sindicato, para quem entende a luta do trabalhador. Mas para quem não entende, pode ser só um nome que ouve de vez em quando. Então vamos ser práticos e objetivos. Afinal de contas, o que é a CUT e há quanto tempo ela existe? A CUT é a Central Única dos Trabalhadores, é uma entidade sindical, uma central sindical, criada em 1983, em São Paulo, e criada nacionalmente, que tem seções estaduais. É a maior central sindical brasileira, né? Ocupa o papel da maior central sindical brasileira e tem trabalhadores do setor público e privado filiados a ela, né? Os sindicatos filiados a ela. A CUT é uma central classista que nasceu ainda, mesmo quando não havia reconhecimento das centrais sindicais no Brasil, nasceu contra o modelo de sindicalismo estatal que tinha no Brasil, previsto na CLT, que inclusive não previa centrais sindicais, e a CUT nasce nesse contexto. A CUT nasce no contexto da reabertura política no Brasil. Em 1983, participa do processo de abertura política, dos diretas já, e de todos os movimentos que culminaram na Constituinte de 88. Né? E a CUT exerceu um papel preponderante em garantir na Constituição brasileira os capítulos, os artigos que garantem o direito do cidadão e da cidadã, do trabalhador e da trabalhadora. Essa é a CUT, Central Única dos Trabalhadores. É muito legal ouvir essa fala da construção da CUT. E aí, assim, 1983 é o ano que eu nasci. Então, imagina, gente, eu que me acho tão adulta, imaginar que a CUT está aí trabalhando há 37, 38 anos, dependendo do mês que ela foi criada, estabelecendo e gritando por direitos. Ou seja, antes de serem aprovadas as centrais sindicais ou propriamente de serem legais, a CUT já estava ali se criando para estabelecer a obrigatoriedade dessa questão, para a gente lutar de forma mais assertiva pelo trabalhador. E aí, eu imagino que ao longo desses 37 anos, muitos trabalhos, muitas demandas, muitas lutas. Você falou sobre a Constituição de 1988. E aí, mais para cá, mais para a gente conseguir trazer o trabalho da CUT de forma tangível, quais foram as últimas grandes batalhas da CUT em prol do trabalhador, Sandro? Agora, recentemente, no contexto da pandemia, a CUT e outras centrais sindicais brigaram pelo auxílio emergencial. O governo federal queria dar uma quantia irrisória e as centrais sindicais... R$600. Buscou que passasse a ser R$600 para cada trabalhador e trabalhadora que tiver, para cada pessoa, para cada cidadão brasileiro. A CUT, além de exercer um papel de representar os trabalhadores, ela tem uma preocupação com a sociedade, né? Ela sempre atua nesse marco da sociedade. A central sindical não atua só para os trabalhadores empregados, atua inclusive para aqueles que não têm emprego, que estão na informalidade, e sempre atua no contexto de fazer avançar as políticas sociais no país. Esse é o papel da CUT. A CUT teve um papel preponderante e fundamental recentemente na questão do Fundeb, né? Na aprovação, na prorrogação do Fundeb, né? Que o governo queria acabar com o Fundeb. O Fundeb, para quem não sabe, é o recurso que garante o funcionamento das escolas públicas em todo o país.
A CUT teve o papel de dirigir o processo político que deu na aprovação, mesmo no governo Bolsonaro, e contra a posição do governo, em aprovar a prorrogação do Fundeb, a regulamentação do Fundeb, para que as escolas públicas continuem funcionando e oferecer educação para as crianças brasileiras em todo o país. Se a gente vive cotidianamente questionando a educação pública no que diz respeito à qualidade do ensino oferecido ou à qualidade das instituições enquanto prédios e as suas necessidades, a merenda escolar e toda essa questão que a gente vive discutindo, a desigualdade social que a gente ainda vê sendo estabelecida entre crianças cidadãs, né, por conta da escola privada e da escola pública. Imagina se o Fundeb não fosse, se vocês não tivessem trabalhado nessa questão. Se a gente hoje reclama, imagina como seria se o trabalho de vocês não tivesse dado resultado positivo, não é verdade? Sim, há uma reclamação da sociedade brasileira em relação à qualidade dos serviços públicos. Isso a gente não pode escamotear ou deixar de discutir. Muito pelo contrário. Sendo que tem fatores que a gente pode levantar como fatores que levam à qualidade do serviço público prestado à população, que são os fatores de redução do tamanho do Estado ao longo do tempo, né? De redução dos gastos públicos com educação, né? De uma visão que não precisa de nada público, né? Uma visão que vem há algum tempo tentando ser incutida na cabeça da população, colocada na cabeça da população por alguns atores da política, de dizer que o que é público não presta. Então, tem toda uma construção, uma destruição, na verdade, desse grande patrimônio da educação pública brasileira. É verdade. Pública. E o Brasil, que garante a educação desde os primeiros anos da infância até aos anos da universidade, né? Então, não é qualquer coisa. E mais do que poucos em todo mundo, né? Para que servem os impostos pagos pelo cidadão, por cada cidadão e por cada cidadão? Para que se destina isso? Quais são as garantias que a sociedade... Aí a gente pode aproveitar o momento, que é um momento bem propício para discutir isso. Imagina o Brasil sem o SUS, sem o nosso sistema de saúde, seu sistema de saúde numa conjuntura como essa da pandemia, né? E aí sempre se falava muito mal do SUS, que o SUS não funciona, que o SUS é ineficiente, que o SUS... Bom, mas ninguém diz aqui que no Brasil nós temos um maior programa de vacinação do mundo, nós temos um maior programa de transplante, que ninguém faz transplante a não ser o SUS, né? Só faz transplante no SUS. Ninguém diz que o tratamento de alta complexidade, todo na área de saúde, é feito pelo SUS, né? A cobertura contra endemias é feita pelo sistema público, né? A vigilância sanitária é pública, o alimento que cada um e cada uma come, a fiscalização dos alimentos, da qualidade dos alimentos, é feito pelo setor público. Então, há toda uma falta de informação, há uma desconstrução do que é público pela ausência de informação. E a CUT sempre atua nessa questão de fazer o debate, porque a gente sempre pensa no sindicalismo cidadão, que é um sindicalismo que não defende só apenas o trabalhador no local de trabalho, mas defende o trabalhador onde ele vive, na sociedade em que ele vive. Que é impossível ter uma boa qualidade de trabalho, um bom ambiente de trabalho, que não se pense na qualidade do serviço oferecido à sociedade, da oferta de serviço público à sociedade, porque o trabalhador vive em sociedade, e por isso não há outro caminho que não seja fazer esse debate público sobre a qualidade dos serviços públicos, e agora mesmo nós estamos com um debate sobre a reforma administrativa. Pasme, no momento que o mundo clama por mais serviços públicos, o mundo inteiro, inclusive com ações em vários países do mundo, né? E não são países comunistas, né? São países centrados no capitalismo, estatizando os serviços públicos, reestatizando os serviços públicos. No Brasil, aqui, nós passamos por um debate sobre o tamanho do Estado. E olha que nós, no Brasil, temos menos servidores públicos do que outros países do mundo. Muito menos. Muito menos. Vivem dizendo que a máquina pública está inchada, mas é uma grande mentira. Porque nós temos menos servidores públicos proporcionalmente ao número de habitantes do que outros países do mundo. E volto a dizer,
Eu falo de países aqui centrais do capitalismo. Estados Unidos, França, Alemanha, todos têm mais servidores públicos do que o Brasil. Fantástico, Sandro. Esses dados são muito importantes para a gente mostrar para o nosso telespectador que as centrais de trabalhadores, elas estão além do que você mesmo falou, que é o trabalhador daquela categoria, daquele sindicato, mas num pensamento de sociedade. Há alguns meses eu tive o prazer de entrevistar aqui um filósofo e ele falou uma frase muito interessante que eu várias vezes ao longo dos últimos programas vim repetindo, porque acho que é muito importante o nosso telespectador perceber isso. A gente fez essa sociedade capitalista em que a gente está vivendo, em que o que você tem é quase mais importante do que você é de fato e de verdade. A gente vai vivendo nesse costume de achar que isso é legal ou interessante e vai se acostumando de tal forma que a gente passa a acreditar que só é cidadão aquele que é trabalhador. Então, pressupõe que eu preciso ser trabalhador para ser cidadão e aí ter direitos ao atendimento do SUS, ou então à educação pública, ou então todas as questões que são de necessidade básica. Ao passo que a gente deveria pensar o contrário, que todo cidadão pode ser um trabalhador e está em busca de ser um trabalhador para conseguir sustentar a sua própria existência. Mas não o contrário. E aí, perceber que a CUT fala categoricamente, claro, age de forma classista em prol dos seus trabalhadores, mas que pensa na sociedade, isso é muito importante para voltar nesse princípio. Somos todos cidadãos e, ora, somos trabalhadores. Em algum momento, a gente é criança, estudante, e depois a gente é aposentado. Esse momento trabalhador é um momento da vida, não necessariamente tudo que a gente é, não é verdade? Oi. Oi, Sérgio, você está me ouvindo ou a gente teve um probleminha de internet? Voltou? Está me ouvindo? Não, Sandro, eu estou te ouvindo. Maravilha. Internet, mas eu estou te ouvindo. Estou te ouvindo, sim. Maravilha. E aí, queria que você desse continuidade ao nosso bate-papo, falando como é que estão os trabalhos agora na pandemia. Você já falou a respeito da grande movimentação da CUT por conta do auxílio emergencial, mas e agora? Quais são as demandas desse momento que a Central Única dos Trabalhadores está atuando junto ao governo e às bases em prol dos trabalhadores? A CUT está com uma luta incessante em favor da vacinação para todos e todas, vacinação contra a Covid para todos os brasileiros, que é o nosso objetivo. Não tem uma dicotomia entre trabalhar, economia e vida. Ao contrário, não há economia sem vida. Né? Se algo que a pandemia nos trouxe foi essa percepção, que é impossível continuar vivendo em sociedade sem um trabalho do ser humano, né? O trabalho do ser humano. Porque bastou dizer que, ao se falar em lockdown, uma palavra até diferente para muitos, que talvez nunca tivesse ouvido falar, que era a paralisação da atividade da sociedade, de tudo quanto é atividade econômica, se descobriu que não se pode prescindir do homem e da mulher. Né? O humano é o centro de qualquer modelo econômico. Não é o dinheiro, não é a empresa, não é o capital, o ser humano. Com o ser humano gera riqueza, sem ser humano não tem riqueza. E a CUT tem lutado muito por colocação, por ter colocação de alimento na mesa das pessoas, que é um problema sério no Brasil hoje. Existe fome no Brasil. As pessoas passam fome, inclusive estamos com campanha de solidariedade, arrecadação de alimentos, né, feito por diversas entidades da base da CUT, no sentido de ofertar alimento para quem tem fome, e, de um outro lado, buscar, sim, novamente, a extensão do benefício assistencial, do auxílio assistencial, para que possa continuar tendo comida na casa das pessoas, porque no momento em que não se tem emprego, há necessidade do Estado garantir alimento para as pessoas. E, de um outro lado, é impossível pensar na continuidade do novo normal, que possa ser um novo normal, que possa voltar a ter uma vida plena em sociedade, que não passe por seguir as recomendações das autoridades da área de saúde. Entre elas, vacinar toda a população. É necessário vacinar toda a população.
é assim, indispensável que se vacine a população. E não na velocidade que está acontecendo. Essa vacinação tem que ser muito mais rápida. E, infelizmente, o Brasil partiu atrás. O Brasil que fabrica vacinas, que tem alta tecnologia na área de saúde, é o mesmo que, por decisão do governo, nesse momento, deixa a sua população amíngua, sem uma vacina, sem um programa de vacinação que possa atender a população. Muita gente não sabe, mas nós temos o maior programa de imunização do mundo. Aqui no Brasil, nós temos o maior programa de imunização do mundo, que é o Programa Nacional de Imunização do Brasil. Nós somos um dos poucos países do mundo que ofertamos na rede pública todas as vacinas que a OMS preconiza que são necessárias aos seres humanos. Gratuitamente. Isso é importante destacar. Gratuitamente. Esse é o Brasil e esse é o Sistema Único de Saúde. Nesse momento, a CUT briga por isso, está brigando também pelo debate, que é um debate que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal, que é o debate da correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Desde 1999. Exatamente. Há um problema que as contas do Fundo de Garantia são corrigidas pela TR, o que não garante efetivamente a manutenção do poder de compra da moeda. Com isso, os trabalhadores perdem dinheiro, vem perdendo dinheiro ao longo do tempo. Essa é uma outra luta que a CUT está atenta nesse momento, fazendo essa luta política, que é uma luta para todos trabalhadores e trabalhadoras, inclusive para aqueles que, nesse momento, já foram trabalhadores formais e estão na informalidade. Uma outra luta muito forte que tem sido mantida pela CUT, pelas centrais sindicais, é a luta por direito para aqueles trabalhadores de aplicativos, que agora é o que se tem no mercado de trabalho, depois da reforma trabalhista, da precarização das relações de trabalho, são cada vez mais trabalhadores que trabalham para as máquinas, trabalham para os aplicativos. E dizem que não tem vínculo, que não tem contrato, mas há o contrato, há a vinculação, as pessoas ficam à disposição dos aplicativos o dia todo, trabalham mais do que trabalhavam antes, trabalham hoje muito mais do que se trabalhava antes, e com um discurso de empreendedorismo, a cena do empreendedorismo que há em você. E nisso não há empreendedorismo nenhum, o que há é a exploração das pessoas cada vez mais. E essa é a luta que as centrais sindicais vêm travando ao longo desse tempo, e vivemos momentos muito difíceis, porque tem uma luta que é central para todas as entidades sindicais e para as centrais sindicais, que é a luta pela democracia no Brasil, que a gente vive momentos muito difíceis, muito conturbados do ponto de vista da relação democrática do país. A nossa democracia é uma democracia de baixa qualidade hoje, de baixa qualidade. O presidente da República ameaça as instituições o tempo todo, fala em golpe militar abertamente, à luz do dia, e isso é uma preocupação que se tem no Brasil hoje, é garantir que a sociedade brasileira possa continuar avançando rumo à construção de uma democracia mais forte, e não que se possa destruir a nossa democracia. Aliás, o Brasil tem nesse período agora, tinha nesse período até 2016, o maior período democrático da história, da República Brasileira. E esse maior período não era mais do que 31 anos. 31 anos de democracia ininterrupta, que a gente considera que houve uma interrupção na democracia plena no Brasil com um golpe contra Dilma Rousseff, aquele golpe parlamentar que cassou o mandato de alguém que não tinha nenhum crime de responsabilidade sobre ela, tanto que se manteve os direitos políticos. Impeachment com manutenção de direitos políticos é incompatível, que exatamente é essa a punição que se tem no impeachment, que é a cassação dos direitos políticos daquele que é impeachmentado. Então a gente vive um momento conturbado na história do Brasil. A gente elege alguém, o Brasil, o povo brasileiro acaba por eleger alguém com um discurso de moralismo, o moralismo sem moral, o moralismo sem moral nenhuma, sem moral nenhuma, que faz do Brasil o lugar de uma família. A gente parece que está querendo voltar à monarquia aqui. E, assim, coisa que é incompatível com o mundo que vivemos. Certo. E eu ainda, aqui de Petrópolis, ou seja, da cidade onde tem o Palácio Imperial, e a gente que aqui trabalha tanto a imagem do Império, posso ainda te dizer, tenha certeza, que se nós estivéssemos no Império do Imperador Dom Pedro II, não seríamos tão nepotistas como estamos vendo no momento da República Bolsonarista. Ou seja, nem o imperador, no alto da sua coroa monárquica, era tão presunçoso, acreditava que a sua família merecia tantos privilégios
dentre o restante. Não é à toa que lá no período imperial foi o período em que a educação do Brasil mais melhorou. Por incrível que pareça, foi no período do imperador Dom Pedro II. Eu adoro história. E aí é muito interessante a gente fazer esse paralelo, porque, óbvio, vivemos numa república em que todos nós temos o direito de escolher os nossos representantes, mas quando a maioria se vê crente num processo, né, como a gente está trabalhando, na eleição que a gente teve, e no resultado que foi digno, que foi correto, assertivo, afinal de contas, as nossas urnas funcionam, sim. Então, o presidente eleito foi eleito, mas foi eleito com fake news. E aí fica mais difícil, né, nesse novo mundo em que a democracia esbarra com a fake news e com tantas outras coisas ao mesmo tempo. E aí, Sandro, imagino que trabalhar todos os dias a favor do trabalhador e, nesse momento, consequentemente, quase sua totalidade contra o governo, é realmente árduo. E uma grande questão que você falou agora com a gente foi a demanda da reforma trabalhista e o quanto ela atrapalhou e prejudicou. A gente aqui no programa Trabalhador em Foco, a gente fala desforma, contra-reforma, todas essas palavras para tentar dizer que não teve nada de reforma, porque o conceito de reformar é aquele básico do banheiro de casa. Quando a gente vai reformar, a gente tem um banheiro, a gente faz uma reforma e significa o quê? Que aquele banheiro vai ficar melhor. No caso da reforma trabalhista, era para ele ficar melhor para quem? Para o trabalhador. Mas não foi o que aconteceu. Então, essa reforma não está muito reforma de verdade, né? E aí eu queria que você me falasse a respeito disso. Falou da luta dos trabalhadores de Uber, 99, todos esses aplicativos que a gente vê, mas, além disso, quais são as questões que vocês estão trabalhando agora por conta dos impactos da reforma trabalhista? A nossa luta ficou muito árdua, né? Porque houve uma série de perdas de direitos, de regulamentação das relações de trabalho no Brasil, inclusive a redução do trabalho formal. Sim. E de outra natureza, houve também um ataque ao direito de organização dos trabalhadores com o fim do financiamento sindical, né? que vinha desde o início da CLT. Embora a CUT seja contra o imposto sindical, a gente sempre defendeu que tivesse uma outra forma de financiar o sindicato. O que não poderia acabar com o imposto sem ter uma forma alternativa de financiamento sindical, que foi o que acabou acontecendo no Brasil. Então, com isso, o movimento sindical vem perdendo a capacidade de organizar os trabalhadores, que é algo muito real, né? Há um enfraquecimento do movimento sindical brasileiro, e fazem isso porque o movimento sindical brasileiro tem uma história de luta muito grande. O movimento sindical brasileiro está intrinsecamente ligado à história do movimento sindical brasileiro, com os avanços sociais que o povo brasileiro teve. Né? Foi assim no Estado Novo, foi assim na abertura política contra a ditadura militar, foi assim em 79 contra a caristia, com o surgimento do novo sindicalismo, de várias lideranças políticas, tal como Lula e outros. Né? Então, assim, houve um crescimento enorme dos direitos sociais e trabalhistas do povo a partir da luta do movimento sindical. O que se fez na reforma trabalhista foi destruir os empregos e tentar acabar com o movimento sindical, porque eles sabem o papel que o movimento sindical exerce no Brasil, e sempre exerceu. E eu tenho a certeza que, mais uma vez, os trabalhadores estão sendo chamados, nesse momento que nós vivemos, para defender o Brasil e defender a soberania do nosso povo, a soberania da nossa nação. E tenho certeza que o povo brasileiro não se negará a lutar pela sua democracia, pelas suas instituições, e os trabalhadores estarão à frente dessa luta, sem sombra de dúvida, com as suas centrais sindicais e com os sindicatos. Nesse contexto, sempre digo o seguinte: se mede a qualidade da democracia pela qualidade do movimento sindical que se tem. Como aqui atacaram o movimento sindical, eu não posso dizer que tem uma democracia plena, né? Que aqui os sindicatos são tolhidos, né? Acabaram com o financiamento sindical, e isso leva a ter um grande prejuízo para os trabalhadores e trabalhadoras. Perfeito.
Sandro, queria te agradecer pela disponibilidade do seu tempo de conversar com a gente. A conversa foi muito rica, não só para mim, mas tenho certeza que para todos os nossos telespectadores do programa Trabalhador em Foco que ficaram aqui nesse nosso bate-papo. Digo para o trabalhador e trabalhadora, junte-se a nós. Filie-se aos seus sindicatos. Garanta o seu direito. Maravilha, Sandro. Muitíssimo agradecida. Foi um imenso prazer. Prazer a todo mundo. Obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse bate-papo. A gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.